Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croy e no programa de hoje eu converso com Guilherme Carrasco, vice-presidente executivo da Demicon, uma das maiores empresas de consórcio do país. Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Márcio? Muito prazer estar aqui. A dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Demicon para você me ajudar com cada um deles. Depois a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Perfeito. E você que está chegando agora no canal do Neofeed no YouTube, aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo para mais gente conhecer o Neofeed e a Demicon. Guilherme, meu primeiro número para você é o seguinte: 27 bilhões e 300 milhões de reais foi o volume de vendas da Demicon em 2024, um recorde. Quais são os fatores que contribuíram para o ano ter um volume tão expressivo? Bom, Márcio, acho que tem alguns aspectos, né? Então, o primeiro aspecto é, hoje o consórcio, ele está no campo de visão de todo mundo, né? A gente tem um patamar de juros elevado, então o custo de captação de recursos, custo de empréstimo, custo de financiamento, ele tem inviabilizado a concessão de crédito do Brasil e existe uma restrição e uma dificuldade de acesso a crédito muito grande hoje no país. Você veja, consórcio de imóveis teve um crescimento muito expressivo, né? E a gente tem a situação do sistema financeiro de habitação, né? O funding, a origem do recurso para conceder empréstimo ou financiamento imobiliário é caderneta de poupança. Tá. Com um patamar de juro de quase 15% ao ano, né? Quem está investindo em poupança? Então, assim, existe hoje uma dificuldade de acesso a crédito no Brasil. O consórcio é um produto de planejamento, de disciplina financeira e, de fato, assim, as pessoas estão descobrindo cada vez mais o consórcio. Faz mais sentido fazer um consórcio ou ter um consórcio do que ter um investimento, por exemplo? Tem muita gente falando isso, né? Aposte no consórcio que você pode ser contemplado logo no início, e depois as parcelas ficam muito menores, né? Na verdade, o consórcio como investimento, eu digo assim, eu não gosto de comparar investimento. Acho que numa carteira de investimento, o seu portfólio, você precisa ter uma diversificação. Você tem um pouco de ações, você tem um pouco de renda fixa e você tem que ter consórcio na sua carteira de investimento. Por quê? O consórcio, ele te permite não sacar o recurso no momento que você quer comprar um bem. Então, assim, com o custo de oportunidade que a gente tem hoje, você deixar o dinheiro aplicado e conseguir comprar uma casa, um veículo, 70% dos saques de investimento são para comprar de imóvel e veículo. E você pode fazer isso de forma planejada, pagando simplesmente uma taxa de administração. Então, e também tem outras estratégias, por exemplo, o que a gente chama de aposentadoria imobiliária, que é você contemplar suas cartas de consórcio, comprar o imóvel, colocar esse imóvel para alugar e o próprio aluguel paga a parcela do consórcio. E também você pode muito bem ganhar dinheiro com consórcio, como investimento, vendendo a sua carta contemplada com ágio. Então, tem uma série de oportunidades. O consórcio ele é muito versátil. Tá. O pessoal costuma dizer o seguinte: o consórcio está subindo porque o juro está subindo. Mas quando o juro estava lá 2%, 3%, o consórcio cresceu 20% naquele ano. A Demicon cresceu 40% naquele ano. Por quê? Porque o consórcio ele é versátil. Você Tá. pode usar ele tanto para crédito quanto investimento. Tanto que a nossa publicidade, a gente fala, o consórcio ele é crédito ou é investimento? Ele é os dois, na verdade. Aliás, marketing aumentou nesse período para conseguir fazer com que as pessoas entendam mais a dinâmica? Sim. A gente, nos últimos 4 anos, a gente fez uma iniciativa estratégica muito forte para fazer com que a Demicon ela seja nacionalmente conhecida, né. Então só que o consórcio ele é um produto, altamente consultivo. Então, você imaginar uma jornada 100% digital, por exemplo, onde um cliente ele compra um consórcio, imagina, ele está comprando um compromisso para os próximos 220 meses, né. Essa decisão, se você não tiver conhecimento, você pode ter um lance fixo, um lance limitado, um lance embutido, um lance fidelidade, você pode ter estratégias, quais grupos você vai atuar, você pode ter uma estratégia de parcela reduzida no começo, aumentar depois a contemplação. Então, assim, se você não tem uma consultoria adequada, você acaba não aproveitando todas as oportunidades. Então, as pessoas acabam ficando inseguras. Então, por isso que quando a gente planeja a nossa estratégia de marketing, a gente também visa explicar o consórcio. Hoje, só 3,5% da população economicamente ativa no Brasil tem consórcio.
Então, é um mercado de R$ 1 trilhão. Então, assim, tem um potencial enorme para crescer. Então, a gente tem tido bastante êxito com as nossas estratégias de marketing, mas ainda o produto, apesar de ser um produto de mais de 60 anos, é um produto que o brasileiro está descobrindo agora. Não tem comparação no mundo, um consórcio? Não, não. Você tem alguns produtos parecidos, assim, um pouco similares, por exemplo, na Índia, mas, aqui na América do Sul, alguns países, mas nada como o nosso consórcio, nada como o nosso consórcio. Então dá para exportar também esse conhecimento aí. Olha que interessante, nós inauguramos recentemente a nossa loja em Miami, né, a Demicon em Miami. Por quê? Nós vendemos consórcio para brasileiros que residem no exterior. Porque a maioria dos brasileiros que moram no exterior, qual que é o sonho deles? É eles retornarem para casa, terem uma situação financeira melhor e dar o conforto para a família, comprar imóvel e tudo mais. E a gente tem tido bastante, um resultado muito positivo vendendo consórcio, porque obviamente eles têm um poder de compra mais elevado, né, por conta da diferença do câmbio, e muitos brasileiros lá fora estão buscando consórcio para conseguir constituir patrimônio aqui no país. Muito bem. Segundo número para você, Guilherme. 23,3% foi o crescimento no número de grupos administrados pela Demicon no ano passado, de 163 para 201. Quais são os segmentos que mais conquistaram espaço nesse período e qual é a tendência para este ano? Perfeito. Bom, a Demicon, ela nasceu, como a primeira administradora de consórcio de imóveis do Brasil. Então, nós temos o consórcio de imóveis do nosso DNA. Tá. Então, para você ter uma ideia, hoje 80% das nossas vendas vem do consórcio de imóveis. Então, o volume de geração de grupos e venda de cotas no consórcio de imóveis na Demicon é muito forte. Tá. Então, obviamente, a gente vem crescendo bastante o consórcio de veículos. Para você ter uma ideia, o mercado de veículos, consórcio de veículos cresceu 11%, a gente cresceu quase 50% consórcio de veículos, né? Então, assim, a gente tem uma estratégia bem diversificada do ponto de vista de grupos. A gente tem estratégias de veículos pesados, nós temos consórcio das marcas que a gente administra, consórcio Iveco, consórcio New Holland, que são maquinários, caminhões pesados e tudo mais, Uhum. com tickets mais altos. Mas, de fato, assim, imagina, a gente vende 18.000 cotas por mês. 18.000. 18.000 cotas por mês. Os nossos grupos de imóveis, eles têm 3.300 participantes a 5.000 participantes. Nossos grupos de veículos são de 1.000 a 2.000 participantes. Então, assim, a gente tem que ter um volume de criação de grupos constante. Então, todo mês a gente está abrindo novos grupos. E além dos novos grupos para esses que são tradicionais, tem coisas novas também? Por exemplo, saúde e beleza, viagem. Tem coisas desse tipo também para quem se interessa por novidade, né? Tem bastante novidade. Bom, a gente tem um consórcio de serviços que a gente tem trabalhado. O consórcio de serviços você pode comprar qualquer tipo de serviço através do consórcio. Então, você quer fazer uma cirurgia plástica, você quer fazer uma viagem ao exterior. Nós tivemos um case muito interessante, mês passado ou retrasado. Nós tivemos uma consorciada nossa, uma cliente nossa, que teve o filho dela através do consórcio. Ela fez uma fertilização in vitro Olha só. pelo consórcio. Eu falo assim, ó, o consórcio ele não só transforma vidas, né, ele cria Cria vidas também. vidas. Mas, assim, a gente tem os nossos grupos de serviço e nós recentemente lançamos um outro grupo, que é um grupo de outros bens móveis. Esse grupo, esse tipo de produto serve para você fazer um sistema de refrigeração numa fábrica, sistema de ar-condicionado, automação residencial e até mesmo compra de gado, por exemplo. Olha só. É, a gente costuma brincar que é o consórcio do boi, né? Uhum. Então você pode comprar gado através do consórcio. Então, assim, tem uma série de novidades que a gente vem criando justamente por quê? Porque a demanda por coisas novas, pelo produto consórcio, tem crescido cada vez mais. E toda a venda de vocês é via tecnologia ou precisa de uma interação humana ali para você convencer o comprador? Veja, 100% das nossas vendas têm uma interação do humano. Como eu falei, o consórcio ele é um produto altamente consultivo. É o grande diferencial da Demicon, que a gente fala que é o nosso grande ativo, são as pessoas. Nós temos 7.500 consultores exclusivos da Demicon, espalhados pelo Brasil todo, em 236 lojas. Então, esses consultores, eles são empresários, né? São
completamente comprometidos com a marca Demicon, são exclusivos da Demicon, só vendem produto da Demicon, e eles são altamente capacitados. Nós temos uma universidade dentro da companhia, a Universidade Corporativa Demicon. Nós temos treinamento, todo dia tem treinamento na Demicon. É treinamento de vendas, é treinamento de produto, é treinamento de ferramenta. Então, o nosso consultor, ele está completamente preparado para atender todas as necessidades dos nossos clientes. Então, assim, a venda, a gente costuma dizer que ela é digital. Por quê? A venda ela acontece nisso aqui, né? Então, o cliente, vou dar um exemplo. Ele olhou, nós fizemos uma prova do líder no Big Brother Brasil. Isso gerou um lead, né? O cliente foi lá e fez uma simulação. Toda a nossa tecnologia é todo desenvolvimento proprietário nosso. Então, o lead que é gerado já é destinado na mesma hora por um algoritmo de geolocalização para os nossos consultores. Eles recebem no aplicativo de vendas dele. Tá. Falam assim, olha, esse cliente aqui, ele fez uma simulação no Big Brother de uma carta de crédito de R$1 milhão de imóvel. Contate ele. Nosso consultor entra em contato com ele. Geralmente, as pessoas gostam muito de falar pelo WhatsApp, né? E falam pelo WhatsApp, conversam, trocam simulações, trabalham simulações. Se ele quiser, ele pode até ir numa loja fazer uma reunião presencial, pode fazer uma videoconferência, e a venda acontece ali. Porque no momento que gera o documento de pagamento e o cliente faz o pagamento, ele automaticamente aderiu. Então, ele não precisa assinar um termo de adesão. Tá. Então, a venda ela é muito simples. Em 3 cliques, você consegue fazer uma venda de consórcio. Ela é tecnológica, porque a gente precisa ter tecnologia para suportar tudo isso, mas ela tem a interação do humano. Por quê? Porque o produto, o consórcio, ele é consultivo. Muito bem. Terceiro número para você. 14,36% foi a taxa de inadimplência dos consórcios da Demicon em 2024, uma melhoria em relação aos 14,88% do ano anterior. Esse indicador está no nível confortável? O que a empresa tem feito de ajustes para melhorar isso? Esse indicador de 14%, ele é um indicador, é o padrão de inadimplência do Banco Central. Qual que é a métrica que ele utiliza? Ele faz em quantidade de cotas. Quantidade de cotas tanto não contempladas quanto contempladas, que deixaram de pagar uma parcela, é contabilizado nesse percentual. E você faz toda a sua carteira ativa, a razão entre esses 2 fatores. A gente enxerga um pouco diferente. Por quê? Porque a gente entende que a cota não contemplada, ela não é uma inadimplência. Quando você é um cliente que não teve sua carta contemplada, na verdade, eu não te dei crédito ainda, você está colocando seu dinheiro para que a gente administre. Então, eu sou um asset management, praticamente. Eu tô gerindo o seu recurso. Tá. Se você cancelar essa cota, se você inadimplir essa cota, a companhia ela não te deu dinheiro. Então, você está inadimplente na sua cota, mas não existe um risco na companhia. Quando você é um cliente contemplado, aí sim, o grupo de consórcio te deu crédito e você está inadimplente. Você tem uma garantia real, geralmente é um imóvel ou um veículo, Tá. que existe todo o trabalho de alienação fiduciária, execução e tudo mais. Um indicador que a gente acompanha lá na Demicon, e daí esse número é 1,4%, é o indicador de cotas contempladas, ou seja, as cotas contempladas que estão inadimplentes, e não em número de cotas, em sim, em notional, em crédito. Aí sim, aí a nossa taxa de inadimplência é 1,4. É muito baixa. Por quê? Porque no consórcio, a jornada do crédito ela é muito diferente de um banco. O banco, o cliente faz uma proposta de crédito, você precisa decidir se você vai aprovar ou não. No consórcio, o que acontece? Antes desse cliente tomar o crédito, eu consegui acompanhar o behavior dele. Porque ele está pagando todas as parcelas dele. A gente sabe se esse cliente ele paga em dia, se ele tem um perfil de inadimplência. Então, a gente acompanha a vida desse cliente. Então, a decisão da tomada de crédito, além de ter garantia real, a gente conhece o comportamento de pagamento dele e para ele contemplar, ele já pagou parcela, ele já pagou lance. Então, a gente consegue ter uma visão muito mais acurada do nosso cliente, né? Então, de fato, em relação aos dados básicos, esse é um indicador super confortável para a Demicon. E aí você falou que está sempre alienado a alguma coisa, você consegue tomar esse bem também, né? Então fica muito mais fácil a recuperação desse O processo crédito. de alienação fiduciária no Brasil funciona muito bem. Então, assim, é muito rápido uma execução. Só que, lógico, o nosso objetivo é realizar sonho, não destruir sonho.
Então, quando acontece de um cliente ter uma dificuldade, a gente sempre tenta entender de fato aquele momento do cliente e tentar construir alguma coisa para que ele não perca o bem dele, né. Então, é assim que funciona. Você falou também sobre aqueles clientes que param de pagar, né, as cotas. O que acontece com ele? Ele só vai receber esse recurso no final? Ele pode vender essa carta? Existe algumas possibilidades no meio do caminho, se ele tiver alguma dificuldade, por exemplo, que pode acontecer também, e conseguir se desfazer para não sei se a inadimplência nesse caso entra, como sujar o nome dele para algum outro de crédito, né? Mas o que que acontece? Vou te explicar. Quando o cliente ele é um não contemplado, né, então a inadimplência não é considerada inadimplência, então ele não vai ser protestado, nada Uhum, disso, porque é um dinheiro dele. O mercado de consórcio, ele é um produto, o consórcio é um produto de planejamento. Então, a desistência, ela é punitiva. Por quê? Porque tem uma multa de cancelamento. Então, você vai receber esse recurso corrigido, só que você vai ter uma multa, que um pedaço dessa multa vai para o grupo de consórcio e um pedaço vai para a administradora de consórcio. E você, quando você vai receber esse recurso, você vai receber ou no final do grupo ou no sorteio dos cancelados, o que acontecia antes. O sorteio dos cancelados, todo mês nós sorteamos uma cota ativa para ser contemplada e sorteamos também uma cota desistente para ser contemplada. E a gente devolve os recursos para esse cliente. Então, assim, uhum, às vezes acontece no caso dele cancelar, só que o cancelamento também ele não é só negativo, porque às vezes o cancelamento ele previne de você colocar um potencial mal pagador no seu grupo de consórcio. uhum. Só que tem um negócio interessante. Na Demicon, aí é um produto exclusivo nosso, nós criamos um produto chamado Cota Equity. O que quer dizer isso? Se você é um cliente não contemplado, em algum momento da sua jornada, você já pagou as suas parcelas, já acumulou um fundo comum e você precisou lançar mão de recurso, puxa, eu preciso fazer um procedimento cirúrgico, qualquer necessidade que você tenha, lá na Demicon você pode utilizar essa própria cota como um colateral, como garantia Uhum. e acessar o empréstimo subsidiado com a garantia real daquela cota. Tá. Então, a gente desenvolveu esse produto somente para quê? Para incentivar o cliente a não desistir do sonho dele. E também nós temos a oportunidade que, se esse cliente desistir, nós temos um parceiro de compra de cotas canceladas, que dá liquidez para esse cliente desistente. Então, assim, o consórcio você tem alternativa para tudo, né? Tanto para as cotas contempladas, vender com ágio, comprar cota contemplada, quanto para as cotas canceladas também. Muito interessante. Quarto número para você. 16.600.000 reais eram os valores recebidos após o encerramento dos grupos e não distribuídos aos consorciados. O que a empresa faz com esse dinheiro? Olha, esse recurso a gente chama de recursos não procurados. O que que a empresa faz? A empresa ela fica desesperada tentando achar o dono do recurso. Porque acontece? O consórcio é um produto longo, né? Então, muitas vezes encerrou um grupo depois de 20 anos e o cliente tem aquele recurso que a gente precisa devolver aquele recurso para o cliente. Aquele recurso é do cliente. Só que, às vezes, a gente manda transferência, o dinheiro volta, a gente tenta falar no telefone, o telefone mudou, o e-mail não existe mais. Então, a gente manda carta para o cliente. Então, o nosso objetivo, esse recurso, ele não é uma vantagem para a companhia carregar isso no balanço, né? Fica numa conta transitória. Mas, por regulação, a gente precisa reportar. Mas a gente tenta devolver esse recurso para o cliente. Então, é isso que a gente faz. Então, em anos que você tem um volume de encerramento de grupo maior, até a gente conseguir contatar esses clientes que às vezes a gente não consegue, esse recurso ele fica nessa conta transitória. Então ele oscila, ele diminui. Então, no caso desse, ano passado, nós tivemos vários encerramentos de grupo. Tá. Então aumentou o valor e por aí vai. Quer dizer, você ficar batendo na porta desse cliente e falar, amigo, eu quero te dar o seu dinheiro. Eu quero te devolver o seu dinheiro aqui, Recebe o dinheiro, né? por Não favor. quero ficar com esse dinheiro, é mais ou menos isso. Exatamente. E se não ocorrer isso, você tem que devolver para o Banco Central esse dinheiro? Esse dinheiro a companhia pode voltar para o balanço e investir, fazer Isso. algum. Então, assim, por regulação, a gente pode apropriar um percentual pequeno ao longo do tempo desse recurso, conforme vai passando o tempo. Tá. Então, tem uma regra que todo ano, a gente vai apropriando um percentual desse recurso no nosso resultado. É pouca coisa, né? Mas, se por um acaso o cliente vir a solicitar, obviamente a gente precisa devolver o dinheiro para o cliente. Legal. Quinto número para você. 231 milhões de reais é o capital de giro em moeda local da contratação em dólares e euros feita pela Demicon no ano passado.
Por que a decisão de tomar esse empréstimo em moedas fortes? Na verdade, essa operação, ela foi uma operação muito específica. A Demicon, ela não é uma empresa que precisa de recurso de capital de giro. Eu falo que nós somos asset light. Nós casamos todos os nossos fluxos de caixa. Então, nós somos geradores de caixa e geradores de resultado. E o que acontece? Ano passado, nós tínhamos uma discussão, e ainda temos essa discussão, em relação à taxação de dividendos, Uhum. distribuição de dividendos. Então, estrategicamente, a gente aproveitou uma oportunidade para nós temos lucros acumulados no nosso balanço. Fazer uma operação dedicada para a distribuição desses lucros acumulados no balanço, que seriam distribuídos no ano subsequente. É uma estratégia de otimização fiscal. Tá. Então, obviamente a gente casa a quitação desse empréstimo já no ano subsequente. Então, na verdade, foi uma inteligência financeira para a gente evitar qualquer tipo de impacto tributário Uhum. nessa virada de ano. Até porque vocês não carregam nenhuma dívida em moeda estrangeira no balanço, né? Isso, no caso, nessa operação, é uma operação 4131 swapada. A gente swapa em reais e a gente fica em percentual do CDI. Então, a gente não tem exposição cambial, nada disso. Então, essa operação, ela é pontualmente para a gente fazer uma otimização tributária. Neste ano, repete-se isso? Não. Vai depender Vai da discussão depender da toda sobre discussão. dividendos. E essa discussão de dividendos, ela tá ficando cada vez mais em evidência, né? Então, a gente está monitorando. Muito bem. Guilherme, vamos inverter o jogo aqui. Eu vou fazer a pergunta e você me traz o número, hein? O melhor número a ser apresentado. Vai ser 40 bilhões de reais que a gente vai vender esse ano. 40 bilhões de reais? Ó, nós temos uma estimativa de 35 bilhões para o final do ano. Só que esse ano nós já estamos crescendo 80% em relação ao ano passado. Então, assim, realmente são números surpreendentes. O 40 bilhões é o nosso grande desafio. Mas se eu fosse para cravar o número de desafio, eu cravaria esse. Muito bom. O número que melhor representa a Demicon. 7.500 consultores. Eu acho que a Demicon é uma empresa formada por pessoas, né? Nosso maior ativo são os nossos consultores, nosso time de vendas que está em campo, né? Trazendo esse produto consórcio para toda a população brasileira. Então, eu diria que é o nosso time de vendas. Brasil inteiro? Tem regiões que são mais povoadas, com mais consultores, e algumas regiões com menos consultores? Veja, a Demicon nasceu no sul do Brasil. Então, a nossa expansão nacional, ela é recente, ela vem de 2020 para cá. Tá. Então, a maior concentração de consultores que nós temos hoje é Paraná, Santa Catarina e estado de São Paulo. Mas a gente está crescendo muito no Nordeste, muito no Norte. Centro-Oeste está tendo uma expansão enorme e estado de Minas Gerais também. Então, a gente está mudando esse. Para você ter uma ideia, 85% das nossas vendas em 2020 era no sul do Brasil. Hoje já representa menos de 50%. Então, a gente está mudando bastante esse polo, abrindo lojas em todos os países. Bom, estamos abrindo loja até em Miami, né? Então, a gente, de fato, está expandindo bastante. Diversificação bem interessante mesmo. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Número importante que ninguém olha para ele. Eu diria que é um número que é o número 5. 5. Nós somos o 5º colocado em créditos ativos pelo Banco Central, quando a gente coloca o ranking considerando os bancos. Nós somos a maior administradora independente do país, mas somos o 5º colocado quando a gente coloca o ranking, os bancos, né? E esse número, todo mundo acaba olhando a quantidade de cotas, né? Uhum. Só que a quantidade de cotas não quer dizer nada. Se você vende cota de motocicleta, você tem muitas cotas com ticket muito baixo. Tá. Então, a gente gosta de olhar esse número de carteira ativa de crédito, né? Que é o número que faz a diferença mesmo. Então, esse número 5, que logo ele vai diminuir. É mesmo? Vamos pro 4, pegar o pódiozinho 3, olha só, hein? A gente tem até um modelo financeiro lá na Demicon, um modelo matemático, que a gente projeta em que ano que a gente vai assumir o primeiro lugar no Brasil. Obviamente com base no histórico, né? Mas Que ano vai ser? Esse vai ficar para a próxima vez, né? Esse a gente faz na próxima vez, eu entendi. O número que não sai da sua cabeça. O número que não sai da minha cabeça.
Número que não sai da minha cabeça. Acho que eu já falei o número, os 40 bi, né? Que é um numerão, né? Não deixa de ser, né? Eu tenho um número que não sai da minha cabeça. São 450 lojas. Esse é o nosso objetivo para 2030. Temos 450 lojas espalhadas pelo país, né? Eu acredito que a gente consegue superar esse número, mas é um número que não sai da minha cabeça porque a gente está perseguindo com muita disciplina. Hoje são quantas lojas? Hoje são 236 lojas. 450 até 2030. Exatamente. Tem com esse crescimento todo que você tem mostrado, certamente deve A gente atingir. vai chegar. A gente vai chegar. Pra gente fechar, Guilherme, o próximo número vai ser? Próximo número em relação a quê? Desculpa. Em relação ao que você quiser. Ah. Vai ser melhor, vai ser pior. Você é que me fala qual vai ser o próximo número. O próximo número é... Você já entregou um 40 bi ali, né? É. 35 bi e os 40 bi. O próximo número, deixa eu imaginar. O próximo número vai ser o número 4. 4. Que esse ano a gente deve conseguir alcançar a 4ª colocação no ranking do Banco Central. Tá, então, ó, temos bastante assunto para sua volta aqui, hein? Temos bastante assunto para sua volta, porque o 4º a gente vai checar isso e a gente vai querer saber quando você vai estar em primeiro ali, que é uma meta muito legal, porque você coloca para o time todo como que eles devem continuar trabalhando para conseguir esse objetivo. Com certeza, estarei aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. Se você chegou até aqui, compartilhe o programa com a Demicon para mais gente conhecer um pouquinho mais sobre o consórcio. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima.